Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo e nesse cenário tão lindo, mas completamente intencional. Hoje nós vamos estar falando sobre a voz de muitas águas. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 15, a palavra do Senhor vai dizer assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a sua voz, era como uma voz de muitas águas. Sabe, queridos, o apóstolo João está na ilha de Patmos, prisioneiro e preso para testemunho do Evangelho. E no meio daquele momento em que ele estava na ilha de Patmos, ele tem uma revelação, uma visão da pessoa de Jesus. E ele começa a descrever aquilo que ele está vendo. E dentro de tantas características que ele fala sobre a pessoa de Jesus, ele cita a sua voz como uma voz de muitas águas. E aproveitando essas águas correntes aqui perto de mim, eu queria te mostrar um pouquinho do porquê a voz do Senhor é comparada a uma voz de muitas águas. A primeira coisa que nós precisamos refletir é que a queda de uma água é algo forte, é algo poderoso, é algo que transpassa essa majestade do Senhor. Se nós abrirmos aqui em Salmos capítulo 29, versículo 3 ao versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, assim como uma cachoeira, o barulho dela é forte, é poderoso. A voz do Senhor é como voz de muitas águas, pois ela é majestosa e poderosa. Segunda coisa que nós precisamos entender, assim como um rio não para de correr, é constante, ele permanece, se ouve constantemente o barulho das águas. É natural quando nós chegamos em um lugar como um sítio, uma fazenda ou um lugar que tem uma queda d'água. É natural a gente se habituar e se acostumar àquele barulho, porque ele é constante, ele não para. À noite é até muito interessante, né? A gente demora a acordar, parece barulhinho de chuva, porque está ali o tempo todo constante, contínuo. E a voz do Senhor, ela é constante. Deus está em todo momento falando. O Senhor, ele está em todo tempo comunicando. Assim como o curso de um rio, ele é constante no seu fluir e também na sua sonoridade. O Senhor está falando a todo momento. O Senhor fala através do seu Espírito a nós. O Senhor fala através da sua palavra. O Senhor fala através, por exemplo, de sonhos e visões. O Senhor fala através da criação, através da natureza. O Senhor fala através de pessoas. O Senhor fala através de circunstâncias. Jesus disse o seguinte: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Toda pessoa que parar para escutar vai ver que a voz do Senhor, ela é constante. Ela é contínua. Deus está sempre falando. Assim como o barulho da água, ele é constante. Basta a gente estar disposto a ouvir. Terceira coisa, quando nós estamos próximo da água, de uma queda d'água, de uma cachoeira, nós nos molhamos. Gotículas de água começam, a ser lançado em nós. O vapor da água começa a nos deixar um pouquinho mais úmidos. Eu me lembro de uma experiência certa vez, que eu fui na minha lua de mel com a minha esposa nas cataratas de Foz do Iguaçu. E eu me lembro que é impossível você não sair encharcado
do contato ali com a voz de muitas águas. Quando você se aproxima daquelas cachoeiras, ela produz um vapor de água que te envolve, que te molha. É como se você tivesse tomado banho de chuva. É como se você tivesse realmente se molhado, dado um mergulho. Por quê? Porque quando estamos próximos da água, nós também nos molhamos. Sabe, queridos, e aproveitando essa tipologia, a palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. E quanto mais pertinho do som da voz do Senhor, nós nos encharcamos, sabe, da sua presença, da sua palavra. Eu me recordo certa vez que Jesus disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber aqueles que nele crescem. Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem crê em mim vai fluir rios de águas vivas do seu interior. E esse rio de água viva é o meu Espírito que você vai receber. A minha presença, o meu Espírito Santo. Ou seja, a presença do Espírito Santo é comparado também às águas. Ou seja, quando estamos próximos da voz de muitas águas, quando estamos ouvindo aquilo que o Senhor está falando, nós estamos nos molhando, nos encharcando dessa água. Nós estamos ficando cada vez mais cheios da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas que estão ouvindo a voz do Senhor nessa geração, elas estão também sendo cheias do Espírito do Senhor. E quarto e último, porque a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Porque águas nos lavam, águas são purificadoras. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 3, olha, as minhas palavras estão limpando, santificando vocês. Então, quando estamos ouvindo a voz do Senhor, a voz do Senhor, a palavra do Senhor é como essa ação da água que nos lava, que nos purifica, que nos vivifica. A voz do Senhor nos quebranta. A voz do Senhor cura o nosso interior. A voz do Senhor mexe com as nossas estruturas e ela nos lava, ela nos purifica. São águas purificadoras. Como diz aquela canção: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que curam, que limpam. Amém? O objetivo não é cantar, até porque eu não sou cantor, é pregar, é compartilhar a palavra. Mas essa canção, ela fala dessa ação purificadora das águas do Senhor. Então não se esqueça, a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas. Que Deus abençoe a sua vida e continue falando e ministrando ao seu coração.